Salve espectadores do canal! Quem nos acompanha sabe que há alguns meses nós fizemos um vídeo sobre o livro O Diário do Diabo, que falava sobre os diários de Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do nazismo. No entanto, o livro não era uma compilação dos diários, ele era uma pesquisa feita em cima deles, citando trechos como fonte e estabelecendo uma narrativa em cima desse material, numa pesquisa histórica tradicional. Por conta disso, eu vi gente reclamando que não queria ler os livros sobre os diários, que ao invés disso seria mais interessante ler diretamente os diários em si. Eu pessoalmente acho esse posicionamento um pouco estranho e dá para perceber que é uma visão bem leiga do assunto, porque ler um livro sobre uma fonte ou ler uma fonte não são coisas excludentes. Você pode ler os diários e também uma pesquisa sobre eles, para pegar mais informações sobre contexto e entender melhor algumas passagens do documento. De qualquer forma, se você quer ler diretamente os diários de Alfred Rosenberg, a boa notícia é que eles foram publicados no Brasil em português. O livro de hoje é Os Diários de Alfred Rosenberg, 1934-1944, organizado por Jürgen Matthaus e Frank Bajor, publicado no Brasil pelo selo Crítica da editora Planeta. Eu já falei naquele outro vídeo sobre quem era Alfred Rosenberg, mas se você não viu aquele vídeo, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo de novo sobre quem foi Alfred Rosenberg. Esse sujeito foi um dos, se não o principal ideólogo de Hitler, e um dos membros fundadores do partido nazista. Ele estava lá desde o começo do partido, participando da tentativa de golpe que Hitler tentou dar no governo da Baviera, escalou no poder junto com Hitler e continuou lá até a queda do Terceiro Reich. Desde meados de 1920, era Rosenberg que convencia Hitler de que havia uma conspiração judaica mundial por trás da Revolução Russa. Ele continuou insistindo nessa teoria durante todos os anos seguintes, o que culminou na invasão alemã à União Soviética em 1941. Quando essa invasão estava sendo preparada, Rosenberg prometia que essa guerra seria uma espécie de limpeza biológica mundial, que exterminaria todos aqueles germes racialmente contaminantes da judiaria e os seus bastardos. Palavras assim: quando os alemães encurralaram os soviéticos em Moscou, Rosenberg comandou uma jurisdição de ocupação que tocou o terror no leste, junto dos Einsatzgruppen, que eram liderados por Heinrich Himmler. Se você não sabe quem é Himmler, tem um vídeo aqui que explica um pouco sobre quem ele era. Grande parte das bases ideológicas para a existência da solução final que culminou no Holocausto veio das ideias de Rosenberg. Em 1919, ele já publicava ideias negativas sobre os judeus e virou delegado de Hitler para assuntos ideológicos, sendo aclamado em cidades e povoados por toda a Alemanha, onde era recebido com comemorações, bandeiras, e um livro dele, chamado O Mito do Século XX, vendeu mais de 1 milhão de cópias, e era considerado, junto com Mein Kampf, de Hitler, obra fundamental da ideologia nazista, misturando nele pseudociência de teóricos anteriores a ele com suas próprias crenças políticas. Como os diários de Rosenberg só foram encontrados nessa década, em matéria de acesso eles ainda são um documento bastante recente. Esse livro aqui foi lançado originalmente em 2015 e nesse ano de 2017 veio ao Brasil. Ele começa com uma longa introdução, com um pouco mais de 100 páginas, que é quase um mini livro, introduzindo o assunto, explicando quem foi o autor dos diários, sua relação com a solução final, a invasão no leste, e tenta explicar melhor a fonte que vem logo depois. Lá pela página 121 começam de fato os diários, indo até a página 540 mais ou menos, onde começam a aparecer transcrições de documentos complementares que ajudam ainda mais a entender os diários de Rosenberg de forma contextualizada. E quem é da área de história sabe o quão importante é analisar qualquer fonte dentro do seu contexto de produção, fazer a crítica a ela, entender os limites, os problemas, as lacunas. Diários são fontes que precisam de muito cuidado, por mais que normalmente eles não sejam feitos para se tornar uma fonte no futuro. Por outro lado, ainda assim, é um sujeito falando de si mesmo. Esse tipo de fonte traz, por um lado, a desvantagem da criação de uma autoimagem, mas por outro, te dá uma visão única de como o autor da fonte via a si mesmo e o mundo ao seu redor. Você fica mais perto de ver as coisas pelos olhos de quem escreve o diário, mesmo que o autor seja um monstro e não possa ser defendido por nenhum parâmetro moral. Se bem que, se formos parar para pensar, a função de historiador não é ser juiz. Nós temos que entender, compreender os nossos objetos de estudo, o que não significa justificar esses objetos, e nesse caso, sujeitos. As conclusões têm que sempre vir depois, porque se você já tem conclusões durante o processo, isso muito provavelmente vai enviesar a sua pesquisa e a sua análise. Enfim, se você se interessa em estudar a Alemanha nazista,
nazismo e temas relacionados, esse livro é uma fonte muito importante e é leitura obrigatória na sua lista. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link para comprar esse livro, caso você tenha se interessado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa página do Apoia-se e aqui do lado você pode assistir a nossa playlist completa de dicas de livro. Muito obrigado e até a próxima!